Bom, essa mesa, então, é chamada de Experiências Culturais, Subversões das Tecnologias Algorítmicas. A nossa proposta é fazer um diálogo sobre como as experiências culturais têm sido usadas para pensar, questionar e subverter as relações com os algoritmos que tanto povoam o nosso cotidiano. Tecnologias algorítmicas que, mascaradas sob o mito da objetividade maquínica, cada vez mais moldam, influenciam e agenciam nossa experiência com o mundo. Como que a gente pode reagir a elas? Como que a gente pode subverter os seus usos? A arte sempre foi um espaço de contestação e expressão simbólica. Portanto, como podemos pensar sobre essa relação a partir das suas lentes? Eu tenho comigo aqui hoje o Gabriel Pereira e a Nina da Hora. Gabriel Pereira é doutorando na Universidade de Aarhus, da Dinamarca. Ele pesquisa criticamente algoritmos e infraestruturas digitais através de metodologias de pesquisa social e artística. E a Nina da Hora é hacker, antirracista, cientista e pesquisadora na área de pensamento computacional. Nina, por favor, você pode apresentar um pouquinho do seu trabalho, o que você tem feito? Então, galera, primeiro, obrigada aí pelo convite. É um prazer estar compartilhando esse momento aqui com vocês. Eu preciso explicar que meu da Hora é sobrenome real, então não é nenhuma brincadeira, não é porque eu gosto de Twitter, não é nada disso, não é falsificado, é meu nome verdadeiro. Não é porque você é da Hora de verdade? Não é. É o sobrenome mesmo. E eu estou me graduando em Ciência da Computação pela PUC do Rio de Janeiro, né? Então, acabei indo para o lado do pensamento computacional, meio que com a ideia de tentar resgatar formatos e métodos da gente ensinar a computação para quem não é da área da computação. Então, estou me preocupando mais com um lado da sociedade que precisa, pelo menos, entender, né, esses termos que estão tão em voga, né? Tá tão na mídia, assim como a tecnologia. E, por outro lado, eu também tenho um trabalho de divulgação científica que acaba fazendo muito parte da minha pesquisa final agora, que tem a ver com como os algoritmos estão interferindo na sociedade, né? Esse é o tema central. E especificando mais um pouco ainda, né? Porque o meu orientador, meus professores falaram, você não pode fazer um tema tão geral assim, né? Estou indo para o lado de vieses. Então, como entender os vieses que estão sendo reproduzidos pelos algoritmos a partir de um pensamento humano, e acaba entrando o pensamento computacional nisso, e a divulgação científica acaba ficando nas áreas de pensamento computacional, privacidade de dados, robótica e algoritmos, que acaba todo mundo ali se conversando. E, fora isso, eu tenho um podcast sobre cientistas africanos, que é uma forma de eu não desistir da área da computação. Acho que, independente da gente saber de todos os obstáculos que existem para as pessoas negras, ou melhor, as pessoas não brancas dentro da área, é um podcast que eu guardo com carinho, porque aos poucos eu vou resgatando e compartilhando histórias de cientistas que eu fui pesquisando aí eu tô com 25, desde os 17 anos. Então, tem bastante coisa ainda para falar, e o podcast tem muita coisa ainda para rolar. Então, em resumo, seria isso. A gente vai colocar aqui os links para quem quiser acessar o podcast. Você tem um canal no YouTube também, né, Nina? A gente vai colocar os links todos. Com muito prazer em conhecê-la, espero que seja uma conversa bacana. Gabriel, por favor, você poderia falar um pouquinho para a gente de você? Claro, é um prazer estar aqui, queria agradecer o convite dos organizadores, e é um prazer enorme estar aqui com a Amanda e com a Nina. A Nina, que é uma referência na área, então, para mim é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu sou pesquisador, como a Amanda disse antes, doutorando na Universidade de Aarhus, aqui na Dinamarca, mas não sou gringo, eu sou baiano, Salvador, para depois o povo não ficar me criticando aí, dizendo que eu sou gringo. Meu interesse, de fato, é por projetos que, de alguma maneira, vivem nesses espaços entre o artístico, o ativista, o de pesquisa, e que podem funcionar mesmo como uma prática crítica que propõe alternativas, resistências e recusas, e até novos imaginários para as tecnologias algorítmicas, para as tecnologias digitais. E meu doutorado, de fato, se volta para a questão da visão computacional, para como esses algoritmos veem o mundo e analisam imagens, vídeos, etc. E eu acho muito bacana estar aqui falando sobre arte, cultura, em relação a essa questão do algoritmo, porque eu acredito bastante, e é uma luta para mim, porque a arte e a cultura são sempre escanteadas, jogadas de lado, por grande parte das pessoas com poder na sociedade, não só no Brasil,
Mas eu acho que o espaço da arte e da cultura é um espaço de criação de alternativas, é um espaço de criação em que é possível imaginar que as coisas podem ser diferentes. E acho que a arte e a cultura sempre andaram muito juntas com o ativismo, sempre andaram muito juntas com a ideia de propor mudanças na sociedade. E pensando nisso, eu queria trazer um primeiro exemplo, que eu sei que o homenageado do Multiverso desse ano é o Valdemar Cordeiro, que é um artista brasileiro, que é um dos primeiros artistas na história a fazer arte com computadores. Ele já nos anos 60, nos anos 70, estava trabalhando, criando arte com computadores. Isso é reconhecido mundialmente e eu queria trazer atenção para uma obra específica, que é uma obra que me inspira muito, que se chama A Mulher que Não é Bebê. Essa obra é de 1971. O artista ele apropriou de uma imagem da Guerra do Vietnã que ele encontrou nos jornais. É uma imagem de uma mulher chorando na Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã, espero que todo mundo saiba, se não souber, dá um Google aí, que os Estados Unidos ocupou o Vietnã, uma guerra sangrenta, extremamente violenta. E o que o Valdemar Cordeiro fez com essa imagem foi que, ao invés de ele tentar recriar essa imagem através do computador, e isso ele estava trabalhando, só para vocês colocarem na mente, ele estava trabalhando com os computadores que ocupavam o subsolo inteiro de um prédio da USP, eram grandes laboratórios, era um IBM 36044. Você imagina o tamanho desse computador, mas ele, ao invés de tentar recriar essa imagem com o computador, com os algoritmos, ele digitalizou essa imagem, quer dizer, ele tinha que pegar cada pixel, cada pedacinho da imagem, colocar um 0 ou 1, ou seja, um branco ou um preto, como a gente entende os pixels hoje. Só que ao invés de representar essa imagem no computador e criar uma imagem que a gente possa entender de maneira fácil, ele adicionou um ruído nessa imagem. Ele adicionou como se ele colocasse um ruído, como se ele bagunçasse um pouco essa imagem, para poder quebrar um pouco a maneira de ver da gente, né? Ele meio que suja essa imagem, ao invés de tentar aquela representatividade da imagem jornalística, como se fosse da câmera fotográfica, ele usa a tecnologia da construção da imagem no computador para poder fazer um ponto crítico sobre a guerra e sobre como essas imagens são representadas, né? E o nome da obra, A Mulher que Não é Bebê, é muito interessante, porque bebê nessa época. Isso daí eu tive que perguntar para pessoas que viveram nos anos 60 e 70. Bebê nesse nome é a Brigitte Bardot. Brigitte Bardot era a maior artista, era uma artista francesa, atriz, cantora, e ela era a maior imagem da época. Ela era a imagem que estava nos cinemas, que estava nas grandes telas, era a imagem da beleza na época, né? E aí a gente pode pensar o que significa isso. Mas ele diz que aquela mulher ali, tanto aquela imagem dela e o lugar que ela ocupa, era diferente da Brigitte Bardot. Né? Mas o que eu acho que me chama muito, muito atenção é de como o Valdemar Cordeiro já estava apropriando dessas tecnologias algorítmicas para poder pensar como elas poderiam ser diferentes. Enquanto todos os outros artistas da época estavam tentando criar belíssimas imagens, estavam tentando criar experimentos estéticos, puramente estéticos, ele estava querendo passar uma imagem de crítica, de como as tecnologias poderiam ser críticas. Isso, na época, mais uma vez, para a gente pensar fim dos anos 60, começo dos anos 70, a gente precisa lembrar que era a ditadura militar no Brasil. Então, ele estava se arriscando ainda mais de uma outra diferente maneira, fazendo uma crítica a essa guerra iniciada pelos Estados Unidos. Então, eu acho que eu trago esse exemplo aqui para a gente poder pensar o que significam essas subversões, rejeições, apropriações aos algoritmos que sempre existiram, elas não são novas, né? Hoje a gente vive num mundo dominado por grandes empresas de tecnologia, mas será que isso era tão diferente 50 anos atrás, quando o Valdemar Cordeiro estava fazendo aquela obra, com um computador da IBM, IBM, sem querer entrar numa outra tangente, que foi uma das empresas que trabalhou junto com o nazismo na Alemanha. Enfim, coloca essa primeira provocação. Gabriel, muito bacana, obrigada pelo seu exemplo, por começar ilustrando a nossa conversa. Você também trabalha com outras experiências algorítmicas e culturais que pensam novos imaginários, novas práticas a partir da mediação algorítmica. Que tal se você contasse um pouco para a gente sobre as suas pesquisas recentes envolvendo a arte e a computação? Claro, obrigado pela pergunta, Amanda.
Um dos trabalhos recentes que eu fiz foi com o artista pesquisador da USP, Bruno Moreschi, que é um parceiro de longa data, em que a gente fez um trabalho com o Museu Van Abbe, na Holanda, em que a gente usou a visão computacional de diversas grandes empresas, como Google, Amazon, etc., para poder ler as obras de arte desse museu. E, com isso, nosso objetivo não era realmente entender essas obras através da visão computacional, por assim dizer. Era um pouco olhar quais eram os momentos de erros de como essas inteligências computacionais viam essas obras. Então, você tem uma série de erros no modo como elas entendem, né? Por exemplo, quando essa inteligência artificial olha para uma obra e ela vê como uma pessoa tirando uma selfie, ou vê uma escultura do que a gente pode entender como Jesus Cristo, e ela entende como Buda. Entre uma série de outros erros que demonstram um pouco esses vieses dessas inteligências artificiais, quando a gente foca no que elas entendem, por que elas entendem essas coisas dessas maneiras. Mas parte do nosso argumento também é o que acontece se a gente levar a sério um pouco esses resultados, né? Se a gente entender que, de fato, ali está uma pessoa tirando uma selfie. O que a gente ganha olhando para essas obras de arte, que geralmente são colocadas num patamar de que elas só podem ser vistas sob o olhar da arte tradicional, ou dos curadores, ou dos artistas, e a gente coloca olhos que não são acostumados a ver arte. Esses olhos computacionais que, na verdade, veem essas coisas a partir de outras experiências, né, que são as experiências dos grandes datasets que foram criados através de imagens, né, do Flickr, ou de sites de redes sociais, etc. Então, parte do nosso argumento é da gente se apropriar desses erros dessas inteligências artificiais, não somente como modo de criticar essas inteligências artificiais, o modo como elas são extremamente limitadas, mas também encarar isso como um exercício para poder pensar como a gente pode olhar para a arte de uma maneira diferente. E eu queria jogar essa pergunta para a Nina também, Nina. Eu queria saber um pouco o que você anda trabalhando sobre essa questão de vieses, o que sua pesquisa tem te mostrado, porque acho que essa é uma questão essencial e eu sei que seu trabalho versa muito sobre essa questão dos vieses dos algoritmos. Antes de deixar a Nina responder, eu queria aproveitar e inserir mais umas questões para a Nina. Muito obrigada, Gabriel. É muito interessante esse trabalho seu com o Bruno Moreschi, já dei uma olhada nele, me interesso muito por ele. E eu fico pensando que ele é interessante para a gente pensar a forma como as inteligências artificiais elas pensam, funcionam. Mas, por outro lado, quando a gente olha para isso, dá um certo medo, né, de ver que são essas tecnologias, esses artefatos que estão mediando a nossa relação com o mundo. Especialmente num ano como esse que passou, em que a gente praticamente viveu atrás das telas, né? Então, eu queria aproveitar a experiência da Nina com as linguagens computacionais, para que você pudesse falar um pouco para a gente, Nina, que tradução de linguagens é traição, né? Humberto Eco já dizia isso e seguimos falando isso já há muito tempo. Não é apenas com a linguagem computacional. Quando você tenta passar um pensamento de uma língua para outra, de um sistema de linguagem para o outro, há uma perda significativa dos sentidos iniciais, originais. Quando isso acontece para o computador, há uma perda maior, Nina? Me conta um pouco dessa transição da linguagem humana para a linguagem da máquina. O que você acha? Você acha que tem essa perda? E aí, depois, se você puder emendar e continuar com a pergunta que o Gabriel tinha te feito, por favor. Ótimo. Vocês tocarem em várias questões que acaba que a pesquisa que eu fiz também com o pensamento computacional trouxe alguns caminhos, não soluções, mas trouxeram caminhos. Eu gosto de falar que, como eu sou uma cientista de construção, e o fato de eu ser cientista, eu estou sempre procurando boas perguntas, fazer boas perguntas. As soluções a gente vai encontrar nas boas perguntas. Então, as pessoas às vezes fazem perguntas em relação ao algoritmo, achando que eu vou falar assim, não, o método tal é a solução, enquanto na verdade não. A gente vai devolver com várias outras perguntas. E um ponto interessante para eu começar respondendo isso também citando um pouco da história,
Porque quando o Gabriel falou da Segunda Guerra, da época da ditadura aqui no Brasil, que um pouquinho antes disso aconteceu a Segunda Guerra Mundial, que é normalmente o ponto de partida que a galera, né, gosta de falar sobre internet, algoritmo, criptografia, segurança digital. Assim, até pela pesquisa que eu faço para o podcast em relação ao continente africano e a ciência do continente africano, eu sou uma pessoa muito desconfiada quanto à história que nos é contada, que fica com uma cara muito ocidental, primeiramente, depois é uma cara muito branca, e depois, no final, implicitamente, é uma história que parece que, se não existissem guerras, não existiria tecnologia. E aí, quando, né, eu faço esse retorno e começo a olhar de uma outra perspectiva a história da computação, da ciência da computação e da tecnologia, eu começo a questionar esses pontos de partida que todos nós passamos por eles. Todos nós escutamos que a criptografia está naquele filme do Alan Turing. Eu sou fã do Alan Turing, não tenho nada contra ele, só que eu acho que com certeza existiu uma história antes, que a gente não pode deixar se perder. Então, dito isso, voltando ali para 1945, 1946, tinham dois cientistas que estavam trabalhando junto com o exército americano, né, nas guerras e com seus aliados. E aí eles estavam, nesse período, muito dos ataques, e pouca gente sabe disso, mas tem um livro que fala bem disso, que o nome do livro é Guerras Cibernéticas, né, uma capa amarela bonitinha, onde dois especialistas contaram essa história. Nessa época, e depois também na guerra que teve em Israel, muitos dos mísseis e dos drones que foram colocados nesses ambientes, não em 1945, mas principalmente na guerra de Israel, foram ativados por meio de computadores, por uma tecla. Então, eles estavam invadindo sistemas do seu oponente para poder eles conseguirem fazer os ataques do mísseis. E logo no início do livro, ele conta a história de vários outros países que passaram por isso e como que aconteceram essas invasões. E eu estou dizendo isso porque, desde sempre não, a partir desse ponto de que sem tecnologia, sem guerra, não existiria tecnologia, é construído esse pensamento de que a tecnologia é uma ferramenta sempre com uma estratégia por trás que eu posso usar contra outra pessoa. E a gente cai no nosso sistema que domina o mundo, que é o sistema capitalista, que diz que, né, implicitamente também traz essa ideia de que vai ter sempre alguém por baixo e alguém por cima. Né? Não adianta a gente falar de igualdade se o sistema não suporta essa igualdade. E quando eu faço esse resgate histórico para a gente começar a pensar por que nós estamos aqui nesse momento hoje, chega nos questionamentos que vocês trouxeram aqui para a gente debater. Esse questionamento do viés, ele é um questionamento que, às vezes, parece que está muito preso somente à rede social, outras vezes parece que está muito preso somente a computadores, quando, na verdade, os viéses estão presos na nossa sociedade. Né? Então, quando eu falo a palavra tecnologia, eu não estou falando do celular, do computador que nós estamos usando, do fone de ouvido. O que eu estou falando de tecnologia é como artefato. Né? Então, a tecnologia, e eu fui aprendendo isso, eu não nasci pensando assim, pelo contrário, tive que consumir conteúdos diferentes do que é colocado para a gente. Quando a gente entende isso, a gente vai entendendo que o mouse ele é um artefato, que a geladeira é um artefato. Vou um pouquinho mais fora de coisas eletrônicas. Faca é um artefato, fogo é um artefato. Porque no período que eles foram pensados, eles interferiram na sociedade. E hoje o que a gente visualiza são os algoritmos que são pensados por seres humanos e interferindo nas nossas decisões humanas. Então, essa transferência que a gente faz, né, da vida real para o computador, uma das principais diferenças que eu vejo são as perdas de informações que são informações verdadeiras. Porque quando eu estou aqui na frente do meu computador e decido criar um aplicativo que é um aplicativo que vai ajudar as pessoas a se organizar financeiramente, o que eu vou digitar e vou passar para esse computador, por mais que a minha ideia seja essa, eu vou estar criando um algoritmo. Esse algoritmo, implicitamente, ele vai estar privilegiando determinados perfis. Porque se eu estou falando que vai ser organizado financeiramente, olha o viés já aí. Eu vou estar falando de pessoas que têm renda fixa. Eu vou estar falando de pessoas que têm um padrão de renda. Pode não ser renda fixa, mas tem um padrão mensal de rendas que vão acontecer. Então, querendo ou não, a gente vai estar colocando o que a gente acredita ser a verdade quando a gente está criando
esses aplicativos e como está criando essas tecnologias. E aí, uma das possibilidades que nós, pesquisadores, sempre estamos puxando e tentando questionar, primeiro é a parte da ética, né? Ontem eu estava conversando com algumas amigas e eu estava falando, gente, tem 3 coisas no Brasil, contexto Brasil, eu não consigo falar o contexto mundial ainda, porque eu não estou interagindo, eu interajo mais com os Estados Unidos, então eu não posso dizer que eu estou falando mundialmente se eu estou falando só com os Estados Unidos. Mas existem 3 coisas que no Brasil, e isso explica nosso momento político também, a gente cresceu ouvindo que não se discutia: religião, política. Tinha uma outra coisa que eu falei também, esqueci, mas religião e política a gente cresceu dizendo que isso não se discutia. E a gente está entrando nessa parte, a própria ética, na verdade. Ética, religião e política. Essas 3 coisas a gente cresceu que a gente não tinha que interferir um no outro, não tinha que ter debate. Eu acredito nisso, você acredita nisso, e se você não respeita, problema. Era isso, a gente cresceu ouvindo assim, que não tinha que ter um debate, não tinha que ter um entendimento. E aí, quando a gente chega com a interferência dos algoritmos hoje, ele potencializa isso que a gente já vivenciou na nossa educação. Então, quando a gente entra nas redes sociais e vê as pessoas polarizando discussões políticas, gente, não é por conta do Twitter, não é o algoritmo. A nossa sociedade foi criada assim. O que acontece é que essas redes, essas ferramentas, eles já perceberam isso. Então, eles podem entender como que isso vai guiar o negócio deles também, como que o engajamento guia isso no negócio deles. Então, a gente vê muitas vezes essas empresas se posicionando de forma neutra. Muitas das empresas, né? Não diretamente Twitter, porque o Twitter até tem mudado o posicionamento deles, tentando se posicionar mais, né? A saída do Trump, o perfil do Trump bloqueado na rede, eles estão tentando se posicionar assim, não, estamos ouvindo vocês. Mas ainda assim, será por quê, né? Será porque estão bonzinhos, né? Exatamente, isso que eu ia falar. Existe um porquê por trás, existe uma questão por trás. Então, isso é o que eu posso falar dessa transição. E para a arte, né, a questão da arte e tecnologia, eu entendo a arte como expressão também. Eu sei que existem, dentro da arte, a gente tem vários tipos de artes, e até o que não se considera arte é arte. É uma parada que a filosofia está super dentro disso. Então, a partir do momento que a filosofia está dentro da arte também, eu vou falar que a tecnologia também é uma forma de se expressar, porque a tecnologia só existe, a engenharia, a computação, a matemática só existe por causa da filosofia. Tudo que a gente consome hoje existe por causa da filosofia, existe a filosofia por trás. Então, quando eu tenho que destacar nesse trabalho, alguns trabalhos que eu fiz foram muito mais ligados à música, né? Tipo, teve um hackathon que eu participei, por exemplo, que a gente pensou um algoritmo de como que a gente fazia para que as mulheres que trabalham com profissões dentro da música, que não sejam só cantoras, são percussionistas, guitarristas, a galera que é produtora, a galera que está ali trabalhando no backstage, como que fazia para essa galera ser contratada? Porque o que acontece nos sites, quando tem sites de recursos humanos voltados para isso, para esses perfis, eles já elencam os homens direto. E as mulheres não aparecem nem nas primeiras pesquisas. Então, a gente foi pensando no algoritmo de como igualitar isso. Então, eu entendo a tecnologia para a arte uma coisa muito ferramental, no sentido de buscar dar visibilidade para aquilo que nem todo mundo, de primeira, vai ouvir, vai ler, vai entender. Então, um exemplo que eu vejo disso é os próprios slams. Eu curto bastante hip hop, então eu tenho assistido muitos slams agora na quarentena, né? Muitos vídeos sobre isso. E se não fosse o impulsionamento que a galera que escuta, que está na rede, engajando isso, muita gente nem saberia o que é slam. Porque é uma coisa muito territorial, muito comunitária. É algo que depende do território que vai estar inserido. Então, eu entendo que a tecnologia, querendo ou não, expande isso da arte. Por outro lado, e aí é um preço que a gente paga, e é uma questão que eu vou jogar de volta pro Gabriel e para a Amanda reformular outros questionamentos em cima disso, que é um preço que a gente paga de o que a gente está vendendo como arte. Né? Tudo é arte hoje, o que não é arte. E aí eu não sou a pessoa que tem propriedade para falar que tudo é arte ou não, mas eu tenho propriedade para questionar isso, porque o que a tecnologia coloca é que tudo é arte e que essas artes não são
a gente não pode questionar essas artes. O que eu visualizo hoje da interação, tecnologia, algoritmos, principalmente algoritmos com arte, é colocar essa bandeira de que, além de tudo ser arte, a gente não pode questionar essas artes. A gente está vivendo um momento onde parece que o questionar é sinônimo de cancelamento. Eu não acredito nisso. Questionar não pode ser sinônimo de cancelamento e arrisco a dizer que teoria de cancelamento nem existe, se a gente for parar para aprofundar melhor essas questões. Nina, tem muito conteúdo na sua fala. Vamos destrinchar ela para a gente dar conta de aproveitar ao máximo. Vou voltar lá no comecinho para pensar que você foi falando sobre a linguagem computacional, a linguagem não só computacional, mas dos artefatos, né, da criação dessas ferramentas sociotécnicas. E eu fico pensando que uma parte que é tão importante para a gente pensar a ação dos algoritmos e das tecnologias computacionais que estão mediando a nossa subjetividade, a nossa ação hoje, tem a ver com erro. E aí a gente volta lá no trabalho do Gabriel, que para que essas máquinas elas funcionem, elas precisam ser muito bem planejadas e pré-planejadas, né? Então, tudo que for inicial que esses programadores, produtores, donos dessas empresas pensaram, é tido como erro, né? Então, como você estava falando lá do viés, quando você está criando um algoritmo pensando na estabilidade financeira, para ajudar as pessoas a terem estabilidade financeira, tudo que vai para outro caminho do que você pensou é colocado como erro, né? E o que é erro é rejeitado por esses algoritmos. Então, o erro ele acaba sendo uma parte do lixo dessa mediação algorítmica. E eu fico pensando o tanto que a arte não deve ao erro, né? E o tanto não só que a arte não deve ao erro, mas a ciência deve ao erro, né? O erro ele é uma parte importantíssima da nossa produção de conhecimento, na nossa produção subjetiva. E à medida em que a gente vai limitando as nossas ações à mediação de determinados artefatos que excluem o erro, a gente vai também entrando quase numa pasteurização, assim, sabe? E a gente vai perdendo essa potência que tem o erro. E sim, aqui estamos falando de tecnologia, de mediação algorítmica, mas não só, né? Isso também tem a ver com vários artefatos e tecnologias muito mais simples, vamos dizer assim, do que as mediações algorítmicas. Mas eu queria, Gabriel, que você fizesse, conversasse aí, o que você acha dessa perda do erro nessa mediação, nessa interação que a gente tem quando a gente está mediada por linguagem computacional, seja algorítmica, seja outros tipos de mediação computacional. Claro. Eu acho que é uma mentira a perda do erro. Acho que nós vemos erro em todos os lugares. Quer dizer, um dos grandes mitos da computação é de que a computação reduz os erros, quando, na verdade, nós vemos exatamente o contrário. Um dos grandes mitos que essas empresas querem vender é que as coisas estão ficando mais certas por causa da computação. E basta você olhar para qualquer algoritmo para você ver a grande incidência de erros e a grande necessidade de trabalho humano para poder não somente treinar esses algoritmos, treinar as inteligências artificiais, quanto para poder impersonar essas inteligências artificiais, porque elas não funcionam o tempo todo, então é necessário ter humanos muitas vezes fingindo serem inteligências artificiais, quanto para poder corrigir os erros que vão acontecendo dessas inteligências artificiais, para poder checar e garantir que elas estejam funcionando. E eu acho que essa retomada do erro, retomar a importância do erro, como você disse, eu acho que é algo de suma importância para uma perspectiva crítica sobre as tecnologias. Retomar o fato de que esse mito da objetividade, o mito da neutralidade, como a Nina estava falando antes das tecnologias, e o mito da inevitabilidade das tecnologias, né, de que as tecnologias vão ocupar o mundo e que isso é inevitável, as tecnologias digitais, no caso, inteligência artificial, etc. E, ao contrário, poder dizer que, na verdade, eu acho que essa inversão é algo que eu acho que é importante
trazer para as pessoas de que, na verdade, as tecnologias são vieses, como a Nina falou, as tecnologias são montadas através de vieses. Elas potencializam coisas e elas reduzem coisas. Esses algoritmos, eles impulsionam certas coisas e eles escondem certas coisas. E é muito claro, se a gente olha para a internet hoje, assim como se a gente olhasse para a internet 20 anos atrás, quais são as coisas e as pessoas cujas vozes, cujos conteúdos são muitas vezes escondidos e quais são impulsionados. Quer dizer, o YouTube foi criado desde o começo para poder ser um espaço para as grandes mídias espalharem seus conteúdos comerciais, que nós sabemos que vêm de pessoas brancas, que vêm de pessoas afluentes, etc. E de dizer para as pessoas que existem valores colocados aí também, né? Os valores, como a Nina colocou, quando as tecnologias são criadas, por quem elas são criadas. Então, o fato de que os algoritmos funcionam do modo como eles funcionam é por causa do modo como eles foram criados e sobre quais perspectivas do que é ótimo, do que é optimização. E isso também influencia nos erros, né? Porque o caso da visão computacional e o trabalho super importante da Timnit Gebru e da Joy Buolamwini, que mostra como a visão computacional enxerga rostos de pessoas negras e pessoas não brancas e como acontecem muitos mais erros, é um dos exemplos mais clássicos disso. Mas, por outro lado, nós vemos no Brasil o fato de que, até recentemente, tem essa notícia do Intercept, que 90% das pessoas que eram presas por visão computacional, por reconhecimento facial, eram pessoas negras. Então, se por um lado as tecnologias, às vezes, não conseguem ver, elas também podem ser criadas, engenhadas, às vezes a palavra me foge, mas engenhadas para poder ver certas pessoas também. Mas eu queria voltar também para o que a Nina falou sobre o que é arte e qual que é o papel da arte que eu encaro hoje. O Sabelo Lambi, ele é um pesquisador africano que apresentou com a gente um ano atrás num evento que a gente organizou na USP, Afetando Tecnologias e Maquinando Inteligências. Vai sair, inclusive, um livro com a fala dele e eu compartilho com vocês. Mas ele falou nessa fala e ficou muito na minha cabeça. É uma fala do músico Fela Kuti, que diz que, e o Fela Kuti falava isso em relação à África, que era o espaço de que ele estava falando, que na África a música não podia ser para curtir, só para, sabe, tipo, só para poder curtir, a música tinha que ser para a revolução. E eu acho que é um pouco esse papel que eu vejo para a arte também, assim, trazendo para o nosso espaço, para o mundo em que cada vez nós vemos o papel opressivo dos algoritmos. Eu acho que a gente tem que encarar o espaço da arte não como um espaço de criar luzes brilhantes e criar robôs que faz X e o robô que faz Y, só para poder mostrar luzes piscando. Eu acho que tem que ser um espaço para a gente poder pensar criticamente sobre como é que a gente quer criar os algoritmos, como é que a gente quer pensar a tecnologia. E aí, para poder ser propositivo também sobre como é que eu acho que isso pode acontecer, eu queria trazer um exemplo que me faz pensar, que é um exemplo que eu tenho pensado sobre, que é o projeto Feminist Dataset, Dataset, Banco de Dados Feminista, da artista pesquisadora Carolyn Sanders. Ela é americana e esse projeto ela vem fazendo, acho que desde 2018, em que ela vem tentando pensar como é que seria um chatbot pensado a partir de uma perspectiva feminista e criar esse chatbot do zero. Repensar como é que seria um banco de dados pensado a partir do feminismo, como é que esse algoritmo funcionaria, cada etapa desse projeto, como é que você treina um algoritmo feminista? E será que a palavra é treinar? Então, como é que você paga as pessoas que vão treinar esse algoritmo? E ela montou uma série de workshops e uma série de fóruns para poder tentar pensar isso junto com as pessoas, envolvendo as pessoas. E o que eu acho mais legal é que o objetivo de um processo artístico como esse não é efetivamente criar um objeto, não é efetivamente criar... E aí que eu acho que o papel da arte contemporânea hoje é muito legal. E eu acho que é muito legal isso dessa arte meio sem forma, sabe? Que não é um objeto, que não é uma pintura, mas que é uma experiência, que é um processo. Que o objetivo da Carolyn Sanders não é criar um objeto, não é criar esse chatbot, é um pouco esse processo, é um pouco essa documentação desse processo, é um pouco pensar o que seria se isso existisse, como é que seria um pensamento feminista aplicado à tecnologia, pensando do zero, né? E eu deixo essa referência que eu acho ela muito legal para a gente pensar o que pode ser arte hoje, que ela não precisa ter um formato.
né? Então, eu sei que podem ter pessoas aí que estão assistindo que querem trabalhar com arte, que querem trabalhar nessas áreas entre arte, tecnologia e algoritmos. E eu acho que é legal pensar que essas coisas não precisam ter um formato como elas sempre tiveram, elas não precisam funcionar dentro desses espaços extremamente opressivos dos museus e das galerias, como aconteceram isso. Acho que o espaço da arte hoje ela vai girando em torno de outros tipos de instituições, de coisas muito mais colaborativas, de coisas muito mais construtivas mesmo. Vamos aproveitar, então, o seu gancho para a gente falar das coisas boas, então. A gente pensar o que a gente pode usar dessas técnicas, dessas tecnologias, dessas novas formas de mediação para a gente criar. A gente parte da mesma base filosófica, né, Gabriel, do Science Technology Studies, e uma dos braços pensar que os artefatos técnicos, eles não são só o que os seus criadores almejam, eles são sempre uma junção entre o que eles foram pensados para ser e como as pessoas que vão usar aqueles artefatos, elas se apropriam e fazem uso deles nos contextos em que eles são inseridos. Então, como que a gente podia pensar, Nina, que formas a gente tem para usar dessa tecnologia, com todos os problemas dela? Você tem algum exemplo de pessoas que têm usado essas tecnologias com todos os problemas, mas que têm gerado subversões, apropriações que vão para um lugar bacana? O problema que eu vejo dos algoritmos é que a gente, como ele está em poucas mãos que tem muito poder e muito poder de tomar de decisão, eles acabam escolhendo um lado que vai privilegiar o grupo que faz parte dessa comunidade. E aí se torna realmente uma coisa ruim. Mas o algoritmo da tecnologia não necessariamente é uma coisa ruim, porque ele está sendo feito por pessoas tanto que querem, com o objetivo final, criar algo para a sociedade, como pessoas que também querem criar com o objetivo final algo para a sociedade, mas vai privilegiar os próprios, próprios ganhos, né? Vai beneficiar a si próprio. E aí, disso, eu tenho um exemplo, sim. Eu vejo, por exemplo, o uso dos robôs que alguns países agora, durante a Covid, fizeram. Acho que o Senegal fez esse uso. Uganda está fazendo uso de drones que estão entregando bombas de sangue, fazendo com que não se percam e fazendo com que elas também não... Ruanda, na verdade, está fazendo isso. Fazendo com que não se percam a validade na hora que você está fazendo o transporte e que também não estrague, né? Na hora que você faz o transporte, se torna mais barato e mais rápido para quem está precisando de doação de sangue no país. A Senegal foi substituindo nas primeiras etapas de exame que você tem que fazer da Covid por robôs, porque aí evita o contato do médico e evita que tantos médicos e enfermeiros estejam se contaminando com a Covid junto ali com o paciente na hora do atendimento. Isso são coisas que eu vejo por um lado bom. Só que para a gente conseguir impulsionar essas atitudes aqui no Brasil, eu vejo um lado de você tem que descentralizar o uso desses algoritmos e dessas tecnologias. Um outro exemplo que eu tenho que é super legal é de um aplicativo de Libras, por exemplo, que você entra, eu esqueci o nome, a galera do Sul. Eu tinha esse nome aqui porque eu sempre gosto de citar eles. Eles ganharam um financiamento do Google e eles conseguiram impulsionar mais ainda a ideia desse aplicativo, né? Que tem um algoritmo e uma inteligência artificial por trás. O nome é Libras, eles são de Brasília. Consegui assim, galera. A vantagem de você estar fazendo atividades online é que, como você já está no computador, você abre uma outra aba aqui e pesquisa. Então, eu pesquisei rápido, vocês nem perceberam que eu digitei, né? Eu fui rapidinho aqui. Então, assim, tem uma empresa de Brasília, mas também tem uma do Sul. Eu considero esses avanços muito importantes por dois motivos. Um, na sociedade, se você não convive com mal, se você não convive com alguém com mal, não se convive com mal. O mal que eu diria que se você não é de periferia de favela, você não vai conseguir entender muito bem a realidade de quem está passando por tiroteio todo dia ou todo dia tem que ser revistado pela polícia. Se você não convive com pessoas com deficiência, você não vai entender que suas fotos, o que você posta nas redes, você pode minimamente tentar descrever elas. Então, eu considero esses avanços para o lado de ajudar pessoas com deficiência
a estar na nossa sociedade, se a gente está tratando elas com desdém, muito importante, porque isso ajuda também nós, que não temos uma deficiência a princípio, mas que a gente está ali, a gente vai entender assim, cara, peraí, se eu posto uma foto que é uma informação sobre Covid, puxa, não custa nada eu descrever ela, porque eu sei que tem pessoas que me seguem quanto a isso. Então, eu vejo esses exemplos de forma positiva, interferindo na forma que a gente já convive em sociedade. Porque isso é de nós, seres humanos. Se a gente não convive com alguma coisa, a gente não vai entender como lidar quando a situação vem. Então, a gente precisa de conviver com isso. Então, querendo ou não, a tecnologia hoje e os algoritmos e o que são criados a partir disso, eles estão nos forçando a conviver com aquilo que a gente também não está acostumado. E está tirando a gente da zona de desconforto. Então, eu acredito que um lado positivo é tirar a gente da zona desse desconforto e também promover essas ações que, querendo ou não, tornam a resolução de algumas questões, mas não totalmente desses problemas, mas parcialmente delas, mais rápidas. E aí a gente consegue investir tempo em pesquisas e aprofundando outras questões mais complexas. Então, eu vejo por esse lado. Eu não vejo de todo ruim, né? Apesar de eu ser da área, eu falo super mal das paradas, mas eu sou esperançosa. Eu tenho exemplos bons como esse que eu falei aqui com vocês, mas, querendo ou não, a gente precisa sempre estar questionando para chegar nos exemplos bons. É o questionamento que faz a gente avançar, né? Tem uma pesquisadora, a dona Haraway, ela fala que a tecnologia ela não é construída de lugar nenhum, como uma visão do alto, né? Ela sempre parte de um ponto de vista. E alguns pesquisadores que têm trabalhado com algoritmos e artefatos sociotécnicos defendem isso, como a Joy, que eu não vou me arriscar a falar sobre o nome dela, do Code for Rights, é uma dessas pesquisadoras que defende que uma forma de você criar tecnologias mais inclusivas, com um ponto de vista mais abrangente, seria diversificar a cadeia de produção dessas tecnologias, colocar mais pessoas com pontos de vista diferentes. E aí, nessa somatória de pontos de vista, a gente conseguiria ampliar um pouco mais a nossa visão. O que vocês acham sobre isso? Vocês concordam? Eu queria complementar essas ideias. Eu acho que essa questão da descentralização é super importante. A gente vê vários projetos no Brasil tentando trazer, inclusive esse festival, e também queria levantar a bola para o projeto incrível que a Silvana Bahia e os colegas fazem do OLAB, no Rio de Janeiro. Tem diversos projetos que tentam trazer programação, tecnologia para as pessoas e criar experimentos estatísticos, ativistas em cima disso, e eu acho que isso é super importante, como a Nina já falou. E, além disso, eu vejo uma série de outros projetos que tentam também, de alguma maneira, usar essas tecnologias. Eu acho que isso é super importante. Acho que essa é uma provocação que é muito importante para mim no meu trabalho, que é pensar como é que a gente pode usar as tecnologias de maneira antagonista, né, de maneira que vá contra a razão pelas quais elas foram criadas. Então, se a gente pensa nessa questão da visão computacional que eu falei antes, esses algoritmos que a gente vê hoje do Google, da Amazon, dessas grandes empresas, é feito para poder vigiar as pessoas, né, é feito para poder vender propaganda e é feito para poder, enfim, para os exércitos militares, principalmente dos Estados Unidos, poderem lançar mísseis de drones nas pessoas. Em resumo, bem resumido, mas é uma realidade. Tentar fazer o contrário disso é um experimento muito interessante, e eu acho que o projeto V-Frame e os projetos do Forensic Architecture, que é um coletivo de arquitetura forense da Inglaterra, e o V-Frame é do Adam Harvey, que eles tentam usar os algoritmos de visão computacional para poder investigar crimes humanitários. Então, por exemplo, detectar que tipos de balas, que tipo de mísseis foram utilizados numa zona de guerra, para poder trazer, de alguma maneira, uma visibilidade para essas empresas que estão apoiando esses crimes humanitários, que estão apoiando as guerras, que estão causando tudo isso. E, por um outro lado, eu acho que, retomando um pouco, por um lado, acho que é muito importante a gente pensar nesse espaço da rejeição. Será que a gente também não tem que pensar esse espaço da arte do ativismo como um espaço para poder rejeitar as tecnologias e rejeitar a captura também dessa ideia de diversidade
por essas grandes empresas, né? Porque, enfim, eu acho que grandes empresas como Google, Facebook, elas querem coisas como a diversidade, mas até um certo ponto. Elas querem coisas como a crítica, mas até um certo ponto. Quando começa a ser algo que vai contra realmente o que elas querem fazer, e vai realmente contra o modo como elas ganham seu financiamento, elas muitas vezes cortam esses processos críticos. E eu acho que é um espaço muito que a arte, que o ativismo ocupa muito fortemente. E eu acho que um projeto que tem crescendo, principalmente nos Estados Unidos, espero que isso se espalhe para outros países também, é o Tech Won't Build It, tecnologia não vai criar, que é dos criadores de tecnologia, muitas vezes no Vale do Silício, que tem essas posições de que definem muitas vezes quais tecnologias vão ser criadas, dizendo que não vão criar certos tipos de tecnologias militares e de vigilância. Isso é super importante, de alguma maneira, recusar a tecnologia, que eu acho que a gente também tem que aceitar esse papel de poder dizer que nós não queremos simplesmente colocar mais tecnologia, mais algoritmo nas coisas, sabe? Poder dizer que não. Certas coisas não devem ter inteligência artificial. Acho que essa é uma provocação muito importante para quem está agora trabalhando com ciência da computação e tal, poder falar para o seu chefe, para a sua chefa, no seu trabalho, falar, não precisamos de mais inteligência artificial, isso é uma mentira de que isso vai aumentar a eficiência, é uma mentira de que isso funcione. Saber os limites em que essas coisas estão colocadas. Até onde a gente pode, deve ir, né? O que a gente deve criar, o que a gente deve rejeitar, criar, ter a nossa ética de cidadãos pensando mais alto do que o dinheiro, né, que vai gerar com a produção de determinadas tecnologias. Nina, no começo da sua fala, você fala para a gente que você acredita que resgatando formas e métodos de ensinar para as pessoas, que as pessoas entendam o funcionamento dos computadores, desses artefatos, seria uma forma de ajudar elas a lidar com esses artefatos e essas máquinas na rotina. Como que você vê essa compreensão do funcionamento como uma forma de resistência mesmo à ação desses artefatos? Achei um ótimo ponto, porque tem uma brincadeira com um jogo de palavras, né, na verdade, não é uma brincadeira, um jogo de palavras, quando a gente fala de tecnologia, quando a gente quer falar de inteligência artificial, que acabam induzindo, querendo ou não, em como as pessoas vão entender aquilo ali na vida delas. Né? Quando tem um livro, o Data Feminist, que foi escrito por 2 cientistas, e eu quero lembrar, eu sou péssima com nomes assim, de referências, porque eu acabo lendo tanta coisa que fica difícil, às vezes, saber onde que foi a referência que eu vi aqui ali. Mas foi a Catherine e a Lauren que escreveram esse livro. E tem uma tabela, né, muito, muito interessante que elas tratam de como que a gente questiona essa justiça dos dados, das informações e a ética dessas informações. Quando a gente fala ética, a gente está, querendo ou não, mantendo um poder de quem já está construindo aquilo ali. Quando a gente usa a palavra justiça, a gente está, tipo assim, colocando a pessoa de frente e falando, olha, quero justiça nos algoritmos, não é? Quero justiça, você está prejudicando um outro ser humano de forma injusta. Então, reveja isso. Então, esse jogo de palavras na tecnologia, elas acabam entrando nesse ponto de como que a gente ensina e compartilha isso para as pessoas sem a gente induzir elas a ficarem por baixo da gente. Sem induzir elas a se entender como uma pessoa que tem menos poder do que quem está falando e de quem está ensinando. Isso é muito difícil, porque na computação, na engenharia, assim, nas áreas de ciências exatas, uma das coisas que mais são colocadas junto com a formação é o ego. Né? Tem essa questão das pessoas desmerecerem quem é de humanas, quem é da área de saúde, biológicas, porque exatas é mais difícil, enquanto, na verdade, se não existissem as outras ciências, não existiria ciências exatas, porque não faz sentido, não faria sentido. Então, a gente vive um momento onde, querendo ou não, nós estamos tentando resgatar, não é todo mundo, mas está havendo essa tentativa de resgatar uma outra ideia do que se entende enquanto ciência, para a gente conseguir entender que o uso das palavras, os termos específicos ou não,
eles alteram implicitamente como que as pessoas vão entender e como que elas vão usar aquilo ali. Então, outro exemplo de organização, de como que a gente compartilha o conteúdo, explica sobre máquinas, sem eu falar a palavra máquinas, no dia de hoje, que a gente está aqui conversando, está acontecendo uma grande revolução na Bolsa de Valores. Né? Eu não sei quem conhece o fórum Reddit, eu amo esse fórum, eu sou super fã do Aaron, assim, infelizmente a gente perdeu ele cedo demais, porque ele estaria com certeza ajudando muito a gente a pensar muitas coisas que a gente ainda não está conseguindo pensar mundialmente em relação à tecnologia, mas ele foi um dos fundadores. Então, o Reddit é um fórum que se mantém, eu gosto muito do Reddit, arrisco dizer que gosto muito mais do que das redes sociais. É um lugar, fórum de internet é um lugar onde você, né, se organiza com amigos ou não, estrategicamente ou não, mas é um lugar onde você está compartilhando informações, você está trocando aquilo ali sem necessariamente querer likes. Você está fazendo isso porque você quer compartilhar com outra pessoa aquilo ali. E o que está acontecendo é que um grupo do Reddit se organizou para meio que quebrar a Bolsa de Valores hoje. Então, o que a gente está vendo são grupos que são considerados pequenos, sem nenhum valor monetário que é expressivo, derrubando grandes ações de grandes empresas e desafiando eles. Né? Eu li uma matéria que até citava, é uma briga de Davi e Golias. Eu pensei, gente, tudo bem, né? Você quer trazer esse pano cristão para falar sobre isso, mas o que eu vejo, além disso, é algo muito significativo, que é no dia da privacidade de dados. A gente está passando hoje no dia da privacidade de dados. E quando a gente traz essa ideia de que isso está acontecendo no dia que é expressivo, muita gente não entende sobre bolsa de valores. Eu sou uma pessoa que eu não entendo nem 30% do que como opera uma bolsa de valores. Mas com essa ação que está acontecendo por conta de umas estratégias que eu, particularmente, estou por dentro de como que essas estratégias poderiam funcionar, acaba chamando a atenção de pessoas como eu, que não entendem muito sobre isso, a querer entender para entender o que está acontecendo. E o que eu estou vendo de amigos ao redor, de pessoas ao redor que não sabem o que é criptomoeda e por que isso descentraliza o que a gente entende hoje como o valor monetário, buscando entender sobre isso e lendo coisas, lendo artigos e textos que estão com palavras acessíveis, porque está sendo escrito por pessoas também que estão nesse aprendizado. Então, o que eu vejo nesse lugar, a internet como território, por isso que eu vejo a internet como território e não a internet como entretenimento, porque, querendo ou não, a gente está compartilhando coisas ali que vão interferir no nosso mundo real. E, querendo ou não, a internet também é um mundo real, só que é uma extensão dele. E essa brincadeira da gente também parar do jogo de palavras de falar de mundo virtual e mundo real. Porque aí separa. E aí dá a entender que o seguinte, o que eu fizer numa rede social, eu não vou ter consequências. Porque eu estou fazendo em um lugar que ninguém pode regulamentar e fazer nada se eu fizer alguma coisa errada contra outra pessoa. Então, eu vejo que a gente acaba tendo que investir em educação descentralizada. Né? Não é uma educação pautada por uma organização, por um lugar, por uma pessoa, mas é uma educação construída coletivamente. E aí, quando a gente entende sobre isso, a gente começa a entender os vários formatos de educação que existem hoje, que tanto privilegiam e outros que não privilegiam, que uns se beneficiam e outros que não beneficiam. Então, como que a gente faz esse arranjo de formatos de educação para que elas consigam beneficiar a maior parte da população? Então, é um questionamento que eu fico me fazendo, não tem resposta para isso, porque eu estou vivenciando isso. Então, talvez daqui a 100 anos, quando alguém ler tudo que a gente está deixando registrado, ou ver, a pessoa vai acender uma lâmpada na cabeça dela e vai falar assim, caraca, como que essa galera não pensou isso? A gente, por favor, deixamos registrado aqui também, nessa conversa, que a gente não pensou nisso porque a gente está vivenciando. Então, a gente está tendo que vivenciar, pensar, refletir, para depois, até para escrever um texto, né? Quem trabalha com jornalismo, Amanda, vai saber melhor do que eu. Você saiu uma matéria agora, saiu uma pauta. Caraca, pauta quente. Você tem que entender a pauta. Aí você fica assim, cara, mas peraí, a pauta... Aí você está escrevendo o texto, aí vai que sai uma resolução do seguinte, não, caiu, a pauta não é mais essa. O tempo que você fez para raciocinar e escrever aquilo ali, já era. Porque, então, assim, a gente está lidando com isso
no dia a dia em diversas outras áreas. Então, os exemplos que eu vejo muito, além do Reddit, do fórum, do próprio Elon, que eu citei aqui, para quem não conhece, pesquisa sobre, pesquisadores no Brasil que estão tendo que fazer o caminho inverso, ao invés de ficar só com a sua pesquisa e escrevendo as suas metodologias, estão tendo que compartilhar com as pessoas e com uma linguagem mais acessível. Um pesquisador que eu admiro muito é o próprio Tarcísio Silva, um amigo. Daqui a pouco eu vou estar conversando com o Tarcísio Silva. A gente fica conversando horas sobre essas questões da internet, porque a gente está em um lugar que, querendo ou não, como pesquisadores negros, a gente teve acessos que muitas pessoas dentro da comunidade negra não têm. Então, todo momento, tudo que a gente fala assim, mas como é que a gente vai tornar isso acessível para quem não teve os mesmos acessos que a gente teve? E tornar acessíveis para eles, para que eles tenham acessos diferentes dos nossos, mas que eles cresçam a partir disso. Então, o crescimento aqui não é um crescimento monetário, é um crescimento intelectual. Porque, querendo ou não, gente, a gente só vai conseguir resolver algumas questões primeiro trazendo a parte aí mental. Depois, sim, por conta do sistema que nós vivemos, que é capitalista, a gente vai precisar do valor monetário para fazer as tomadas de decisões girarem. Mas antes disso, a gente precisa se organizar mentalmente. Achei maravilhoso, Nina, você trazer esse caso que está acontecendo hoje. Vamos ver se daqui a um mês ainda vai estar na mente das pessoas, mas é o caso do GameStop, que as pessoas investiram no GameStop e tal. E é um caso super interessante, exatamente o que você falou, de como a internet e o mundo são a mesma coisa hoje em dia, né? Já não tem mais uma separação. Se um dia já teve, eu acho que nunca teve, na verdade, mas está ficando cada vez mais claro para as pessoas de que nunca houve essa separação entre a internet e o mundo. E muito legal você falar dessa importância de trazer para o público. E eu acho que a arte, embora ela tenha toda essa história, toda essa bagagem complicada de ser um espaço extremamente elitista, eu acho que hoje nós vamos, ou pelo menos nós precisamos tentar criar uma arte que não seja elitista e uma arte que seja esse espaço de relação com o público, um espaço de pensar diferente e de trazer essa discussão para as pessoas. E eu acho que isso é muito importante para mim, espero que seja para quem esteja assistindo, que está querendo começar a fazer projetos e querendo começar a criar coisas, de pensar nesse espaço da arte não como um espaço elitista da galeria do Cubo Branco, né, com as suas obras expostas ali, mas como um espaço de diálogo com as pessoas, um espaço de realmente de participação e de convidar as pessoas para poder participarem desse processo. E eu acho que essa questão da linguagem que você trouxe também é super importante. Então, quando a gente fala sobre... Tem muito essa fala, precisamos ensinar as pessoas a programar, aprenda a programar. Isso é um pouco complicado, né? Tem um texto muito legal que eu gosto muito do Robin Sloan, que ele fala que isso, na verdade, é um pensamento muito marqueteiro, mas marqueteiro no sentido de market, né? de mercado. Um pensamento mercadológico, de aprender a programar para ganhar dinheiro, para poder trabalhar numa grande empresa, e não tem que ser por aí, a gente tem que quebrar com isso. Né? E ele fala nesse texto, e isso ficou muito na minha cabeça, de falar sobre, ao invés de aprenda a programar, aprenda a cozinhar com código. Isso tem várias outras pessoas que já pensaram sobre isso, o pessoal que trabalha com processing, com open source programming, com programação criativa, fala sobre programação sobre outras metáforas, de outras maneiras, que tem mais a ver com isso. Vamos criar coisas com código que sejam criativas, que sejam críticas, que tragam outras perspectivas e que não precisam ter toda essa carga de mercado de ganhar dinheiro com programação, sabe? E por isso, o que eu acho que isso me traz, pelo menos, é de que seu código não precisa estar perfeito, entendeu? O código de ninguém está perfeito, não tem que ser um código que venda coisas, não tem que ser um código que funcione o tempo todo, pode ser um código macarrônico mesmo, bagunçado. Eu tento aprender a programar e cada dia eu descubro que eu sei menos e está tudo bem, sabe? A gente pode criar coisas bagunçadas e eu acho que é bem por aí, porque o importante hoje é a gente ser interdisciplinar quando a gente faz esse tipo de coisa. A gente está entre esses espaços, está entre o espaço, como você faz muito bem, Nina, está entre o espaço da ciência da computação, o ativismo, a comunicação científica, a pesquisa, entre esses campos, né, o campo da arte, da comunicação, da informação. Isso que importa, não é você saber programar, fazer 1000 cursos e não saber como comunicar isso com a sociedade, não saber como construir coisas que tenham pensamento crítico, não saber se posicionar dentro disso tudo.
Porque é mais uma coisa de linguagem que eu acho que é problemática, que a gente tem que quebrar, essa coisa de falar da programação como uma caixa preta, né? Falar que é uma caixa preta, que a gente não entende os algoritmos. Isso é uma mentira que estão contando para a gente e que é uma mentira estratégica, uma mentira que querem que a gente ache que é isso, para que as pessoas que não detêm esse poder da programação, que não detêm esse poder, que não estão nesses espaços, não possam participar e não possam quebrar com esses poderes, né? O poder do mercado, da Bolsa de Valores, como você falou, mas também o poder das grandes empresas de tecnologia, uma série de outros poderes que que são espaçados, talvez, não sejam coisas tão duras que a gente às vezes nem perceba, talvez. Olha, eu sabia que ia ser um aprendizado conversar com vocês dois, mas não achei que ia ser tão difícil, porque a gente está tão alinhado na cabeça que eu fico aqui matutando as minhas perguntas enquanto vocês estão falando, e vocês falam tudo que eu já ia falar, entendeu? Como que eu faço, gente? Não tem como fazer pergunta. Eu ia falar, Gabriel, como você já antecipou tudo, que acho que o interessante não é você aprender a lógica da computação e da linguagem de código para ser um programador, né, Nina? Assim, o interessante é que a gente entenda como ela funciona para que a gente possa pensar formas de agir com ela. E acho que a chave da transdisciplinariedade, da interdisciplinaridade, da multidisciplinariedade, ela é muito importante, né, para a gente pensar que cada um traz o seu conhecimento, cada um traz a sua expertise, o seu ponto de vista, e a gente tenta fazer uma coisa que seja melhor com a soma das partes. No começo, a Nina falou sobre ser uma cientista, estar percorrendo caminhos, e que ela acredita que a construção dos caminhos se fazem com boas perguntas, né? Então, eu acho que uma forma que a gente poderia contribuir aqui com o debate para tentar encerrar esse debate que seria eterno se a gente ficasse aqui, e que eu tenho certeza que tem muito conteúdo ainda para poder compartilhar, mas eu acho que o que a gente podia fazer para encerrar era pensar as pessoas que estão assistindo a gente, que querem começar a pensar em formas de usar a arte e as tecnologias algorítmicas e computacionais, de onde elas podem partir, quais seriam as boas perguntas que elas podem se fazer para poder começar a pensar novas formas, novos modelos com menos vieses, mais abrangentes, mais inclusivas, melhores, não sei, e adjetivos bons e que motivem a gente a continuar buscando, apesar do 7-1 diário. Eu diria que, primeiro, questionar por que a gente precisa sempre estar escolhendo um lado, né? E aí, quando a gente questiona isso, da gente estar sempre tendo que escolher um lado, a gente entende por que a gente vive num sistema perde e ganha, né? O tempo inteiro. Será que a gente precisa sempre estar escolhendo um lado, ou a gente precisa compreender e entender por que existe aquele contexto para outra pessoa? Né? E quando a gente traz isso, por exemplo, para a política, dá para a gente entender por que a gente está vivendo o que a gente está vivendo no Brasil hoje. Não tem como, acho que hoje um dos principais temas que vai fazer a gente questionar a nossa vida e as tecnologias é a política. Porque, querendo ou não, as pessoas estão entendendo mais sobre isso, estão falando mais sobre isso, e dá para a gente compreender por que a gente chegou nesse momento. Então, quando a gente questiona por que a gente precisa estar sempre escolhendo uma coisa, uma ou outra, que a escolha tem que ser binária, e a gente entendendo e se conscientizando o suficiente para entender que as pessoas não são mais binárias, não é feminino ou masculino, né? Como a gente já está inserido nesse contexto, por que nos outros contextos das nossas vidas as coisas continuam assim? E a gente precisa resgatar a nossa história. Precisamos questionar e questionar novamente o que foi contado para a gente na escola. Na escola foi contado que o Egito, né, contava aquelas pessoas brancas, morenas, com maquiagem e tudo mais, trazendo toda a questão da beleza, já internalizando em nós que a beleza era branca, o padrão era de pessoas brancas. E aí, depois de 10 anos, eu fui ler o livro do senegalês também. Gente, eu gosto muito de Senegal, não é nada
eu rodo, eu paro com coisa legal. Mas é o Sheikh Anta Diop, que é um grande pesquisador, antropólogo, físico, cara cientista, um dos maiores do século XX, fez uma pesquisa que durou anos no doutorado dele para poder resgatar a história e falar, olha só, no Egito a civilização era negra. Então, o que eu vi nos livros de história no ensino fundamental foi o quê? Foi uma história que foi contada por quem conseguiu continuar no poder da tomada de decisão do que seria contado para a gente. Então, a gente precisa questionar isso para a gente conseguir chegar no ponto da tecnologia positiva. Tem que fazer muitos questionamentos para trás. Tem que entender que é isso. As pessoas não são 1 ou 0. Apesar de ser da computação, as pessoas não são 0 e 1. Não é feminino e masculino. A gente precisa entender este contexto. E quando a gente chega na política, a gente precisa entender politicamente falando o porquê que a gente continua tendo poderes acima do que a gente entende como democracia. Então, se a gente vive numa democracia, por que a gente ainda tem que brigar com o errado para poder mostrar o que está certo? Isso, para mim, não faz nenhum sentido. Como cientista, foi muito difícil 2020, assim, como pessoa, mas como cientista também foi muito difícil ter que lidar com tanta desinformação de coisas que a gente estuda há tanto tempo e que a gente conseguiu resgatar e enfim, colocar num caminho que pode ser um caminho potente para o mundo, e a gente tendo que retroceder para explicar coisas que a gente nunca pensou que tivesse que explicar para dizer que é o certo, né? Então, a gente está vivendo um momento de desinformação muito grande. Por isso, a gente precisa questionar. Mas não questionar, gente, não questionar desinformando. Né? Não é você chegar e questionar se a Terra é redonda ou não e falar que a Terra não é redonda. Não, esse tipo de questionamento são questionamentos de achismo. Não são nem questionamentos, são achismos. Né? Não é isso que a gente está propondo, não é isso que eu estou propondo aqui. Questionar é você trazer fatos, é você dizer assim, eu fiz isso, eu fiz esse caminho. Quando eu cheguei nesse caminho, eu falei assim, cara, não, tem alguma coisa errada. Que foi a mesma coisa que eu senti quando eu vi um livro de história, o Egito, sendo representado da forma que era representado, e fui ler o livro do Sheikh Anta Diop. Então, quando a gente fala esses paralelos, a gente começa a criar questionamentos para trás. E para seguir em frente, precisamos entender que tudo tem um lado bom e um lado negativo. Quando a gente internaliza isso dentro da gente, a gente para de tentar achar que os algoritmos e a tecnologia que é o problema. O problema é quem está no poder hoje, criando, decidindo pela gente como que isso vai interferir na sociedade. Querendo ou não, galera, a gente não está tendo tomada de decisão nessas tecnologias. Por isso que eu citei o exemplo do Reddit, porque, olha, é uma interferência que está sendo feita na tomada de decisão mundial, que eu não esperava isso no início de 2021, mas dá um pouco de esperança ver esses movimentos. Show! Muito legal que você trouxe, Nina, o 0 e 1, o binário, né? Que está no cerne da computação, né? Desde quando ela foi criada, isso, por incrível que pareça, por mais absurdo que seja para algumas pessoas, isso foi uma decisão que foi tomada, né? A computação poderia ser de outras maneiras. A computação não precisava ser binária. Por que ela se transformou em algo binário, né? E a minha orientadora aqui, a Unisun, o trabalho artístico dela é exatamente em pensar como seria uma computação que não fosse binária, como seria uma computação queer, uma computação feita pelas bichas, pelas lésbicas, pelas pessoas não binárias, pelas pessoas trans. Porque o 0 e 1, ele é binário por algumas razões históricas, né? E eu achei isso, conectaria isso também com o que você falou de resgatar a história da computação. Falar mais uma vez do Rodrigo Oshigami, que fez um artigo maravilhoso falando sobre como na América Latina, há muitas décadas atrás, existe uma série de alternativas aos modos como os algoritmos funcionam. Ele cita, por exemplo, o caso de um algoritmo cubano de bibliotecas, que indexam e buscam, são uma espécie de buscadores que buscam livros de maneiras diferentes do modo como a gente está acostumado hoje. Por que essas coisas não foram para frente, né? Uma série de questões de poder aí que eu acho que trazem questões importantes para hoje. E a outra coisa que eu pensei é o que eu falei antes, eu não sou programador, mas estou aprendendo a programar, mas essa minha orientadora, a Winnie, mais uma vez, ela falou para mim, não, Gabriel, para de falar isso, você é programador sim, sabe, você está aprendendo, mas você é programador, não precisa dizer, não precisa se colocar para baixo, sabe? Então, para quem está aprendendo computação,
ela falou para mim, agora eu acredito, sabe? A gente tem que aceitar e parar de achar que a gente está aprendendo, que a gente sabe menos do que uma pessoa que está lá fazendo isso tem anos, e que a gente tem, na verdade, tem muito a contribuir com um pouco que a gente sabe, às vezes com as nossas interdisciplinariedades, com as nossas conexões que nós fazemos, a gente tem muito a contribuir com isso. Mas duas coisas que eu pensei. A primeira foi de sair dos grandes circuitos. Eu acho que isso é tão importante, tão difícil, porque é colocado para a gente que esses grandes espaços de poder, essas grandes empresas, são os espaços que a gente deve ocupar, quando, na verdade, eu acho que cada vez mais se mostrando que esse tipo de festival que a gente está falando agora, assim como os grupos de programação open source, os grupos de projetos artísticos, sabe, que coisas podem nascer muito pequenas e terem grandes impactos. E da centralidade também da gente pensar, a Nina falou antes da questão da justiça, e eu acho que a gente tem que muito colocar isso como uma questão central, comunidade, justiça, pensar a questão da tecnologia em relação ao poder, controle. Acho que quem não está pensando o que está construindo hoje com tecnologia sobre esses lentes vai estar ultrapassado logo menos. E, por fim, que eu não podia esquecer, que eu acho que é uma questão super importante para a gente trazer, que é a questão da regulamentação também, né? Acho que não passa só pelo nosso poder de criar alternativas e programar coisas novas e programar coisas críticas, mas para a gente pressionar como sociedade o governo, o Congresso, etc., todas as organizações, para que essas tecnologias sejam regulamentadas mais, né? Que hoje elas vivem em um espaço em que elas podem fazer o que elas quiserem, podem bloquear enfim, podem bloquear o WhatsApp, podem, na verdade, deletar certas pessoas, podem deixar outras, podem restringir certas coisas ou não, e isso tem que ser regulamentado, porque senão a gente cria um enorme poder dessas grandes empresas que não são brasileiras, inclusive, e que não seguem nada que o governo brasileiro jamais mandou elas fazerem. E eu acho isso importante de trazer também, que não adianta só a gente agir criando, programando e fazendo essas coisas se a gente não se coloca nesse outro sentido também. Então, gente, nesse meu papel ingrato de finalizar essa discussão, eu vou tentar resumir aqui, acho que uma mensagem que fica dessa nossa discussão toda. Eu acho que a gente tem que olhar para esses artefatos, para os algoritmos, para os artefatos computacionais e todos os artefatos sociotécnicos como histórica, politicamente e... peraí. Então, acho que eu vou ter que começar de novo. Porque eu inverti e eu já tinha anotado e aí eu estou presa na minha anotação. Bom, então, acho que a mensagem que a gente fica aqui, né, uma forma de resumir isso bem resumidamente, é que a gente tem que olhar para esses artefatos sociotécnicos, algoritmos computacionais e outros tantos artefatos, todos como sendo sociotécnicos, o que significa que eles são histórica, culturalmente, politicamente localizados. Isso significa que a gente tem que olhar para eles e entender o que é que foi visibilizado e invisibilizado nesse processo, né? Assim, entendendo de onde eles partem, o que é que ficou nas sombras, a gente pode pensar em alternativas, em resgatar questões que não foram salientadas e pensar formas de fazer diferente, de fazer melhor. E acho que a arte e as expressões culturais, elas são uma grande ferramenta, um grande caminho para a gente poder pensar novos modelos, novos formatos, novas formas de construir, né? Então, acho que para mim, essa foi a grande mensagem da nossa conversa hoje. Eu queria agradecer muito a Nina e o Gabriel, foi um prazer conversar com vocês, é um prazer ouvir você, Gabriel, sempre, e é um prazer finalmente te conhecer, Nina. Muito obrigada, acho que eu aprendi muito, espero que o pessoal que tenha nos dado o prazer da audiência, que também tenha aprendido e gostado da conversa. Todos os links que a gente foi falando, que a gente foi mencionando, os links dos trabalhos do Gabriel e da Nina vão ser colocados aqui para vocês. E acho que
Mini e Gabriel estão abertos também, né, para o pessoal que quiser entrar em contato. É isso que eu ia dizer, para todo mundo ficar muito à vontade para me contactar, pelo menos, acho que a Nina também. A gente está no Twitter, a gente está por e-mail, quem quiser conversar mais sobre essas questões, e agradecer o convite dos curadores, Igor e Carlos, da Gisele, e a vocês duas pela conversa maravilhosa. Bom, galera, foi um prazer aí nesse grande sol do Rio de Janeiro estar aí diretamente com vocês em qualquer outro lugar aí da parte do mundo. É prazer conhecer, fiquem à vontade para entrar em contato. Eu costumo responder mais rápido nas redes sociais, mas às vezes também eu me distraio com qualquer outra coisa no mundo e eu esqueço de responder. Então isso eu já adianto que é normal. Mas entrem em contato, fiquem à vontade para questionar alguma coisa que a gente tenha falado aqui também. E é isso. Continuem se cuidando aí para a gente conseguir sair dessa em algum momento aí entre 2021 e 2050. Em algum momento a gente sai desse momento de Covid.